Aleluia. Vamos à palavra do dia que se encontra em 1 Samuel 22, 20, que nos fala que Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg, o Edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Aleluias. Irmãos, Abiatar significa pai da abundância. Foi o 10º sacerdote de Israel, filho de Aimeleque, e o 4º sumo sacerdote, irmãos, da descendência de Eli. Era da linhagem de Itamar, filho mais novo de Arão. Em 1 Samuel, nós vemos nesse capítulo e versículos que Abiatar, ele era filho de Aimeleque, que escapou das mãos de Saul quando 85 sacerdotes morreram em Nob. Provavelmente as mãos do Senhor o salvou quando seus amigos foram mortos por ordem de Saul, e se ajuntou a Davi em Keila, pois Davi pediu que ficasse a seu lado, prometendo protegê-lo. Assim Abiatar, escapando de Nob, irmãos, ele leva consigo o colete sacerdotal, e Davi começa a consultar a Deus usando o ministério de Abiatar, escapando várias vezes de Saul. No conflito de Ziclave, Davi consultou a Deus por meio de Abiatar, e Deus falou através de Abiatar que Davi recuperaria tudo o que perdeu. Mas algum tempo depois, irmãos, Saul morre e Davi se torna rei e restabelece o tabernáculo no Monte Sião. Abiatar e Zadok compartilham o transporte, irmãos, da arca para o tabernáculo de Davi. Tanto Abiatar como Zadok, irmãos, tiveram o privilégio de estarem entre os conselheiros de Davi. Abiatar era um homem fiel e leal nos tempos difíceis de Davi, quando Davi estava no deserto, e reconheceu a unção de Davi. Assim, depois dos tempos difíceis, veio a glória sobre Davi. Mas ao findar depois de 20 anos de glória, as coisas voltam, irmãos, a ficar difíceis de novo. Começam os dias maus para Davi por causa de seu pecado. O filho rebelde de Davi, Absalão, ele queria o trono de seu pai. Tentou de todas as formas conquistar o coração do povo, tramando ele contra o rei. Mais uma vez, Davi, irmãos, é obrigado a fugir de Jerusalém para o deserto. Zadok e Abiatar, acompanhados de outros levitas, foram com Davi, irmãos, levando com eles a arca de Deus. Mas Davi resolve e pede a Zadok e Abiatar que retornem a Jerusalém com a arca de Deus, e mantivesse Davi a par de tudo o que estava acontecendo. O filho de Zadok, Aimás, e o filho de Abiatar, irmãos, Jonatas, eram informantes de Davi e sempre entregavam a Davi as mensagens, tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Pouco tempo depois, Absalão é morto, e Davi manda mensagem a Abiatar e Zadok para encorajar os anciões, o povo, a colocá-lo de volta no trono. Assim Abiatar e Zadok trabalham para que o rei fosse empossado de volta. E assim aconteceu. Agora Davi, já velho e abatido pelos anos, irmãos, e que em breve iria morrer, Adonias, que era irmão de Absalão, se proclama rei, tentando roubar o trono de seu pai. Ele faz um acordo com Joabe, o comandante do rei, e Abiatar, o sumo sacerdote. Mas Zadok, irmãos, não aceitou. Assim o profeta Natã conta à rainha mãe Betseba sobre a conspiração para derrubar Davi, onde Adonias se ajunta a Abiatar. Davi manda chamar Zadok, o sumo sacerdote, e Natã, o profeta.
convoca todo o povo. Tomaram o chifre de óleo da unção do tabernáculo, irmãos, e ungiram Salomão a rei. E Abiatar foi expulso da sua função sacerdotal e ministério do Senhor, cumprindo assim a profecia de Eli, irmãos, proferida antes em Siló. Abiatar foi fiel, irmãos, mas no meio de seu caminho ele falhou. 1 Reis 2, 26, 27. O homem não pode deixar falhas. E Abiatar foi infiel no final. Por isso ele teve o que mereceu e se cumpriu a profecia de Eli. Louvado seja o nome do Senhor.